Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o BR-Office Org, Writer e Calc. O que vem a ser o BR-Office? O BR-Office é uma suíte de aplicativos comerciais gratuita, ou seja, você pode instalar sem a necessidade de licença, diferente do Microsoft Office, que é uma suíte de aplicativos licenciada, ou seja, é necessário o pagamento da licença de uso. Nos concursos públicos, é muito comum observarmos provas com o BR-Office e com o Office. É normal que os órgãos públicos migrem para essa ferramenta, uma vez que ela é gratuita. Para você baixar esse arquivo gratuitamente e instalar no seu computador, basta acessar o endereço www.broffice.org. Através desse endereço, você vai encontrar uma série de materiais, de apostilas gratuitas e do próprio software. Você pode ter, inclusive, no mesmo computador, o Microsoft Office, com o caso Word, Excel e PowerPoint, e o BR-Office Org também. Agora, o próximo passo é conhecermos o ambiente do BR-Office Org. Para iniciarmos o BR-Office, após a sua instalação, podemos proceder da seguinte forma: clicar no menu Iniciar, em seguida na opção Todos os Programas e finalmente no BR-Office Org. Nesse caso, observamos o BR-Office Org versão 3.2. Entre os aplicativos encontrados nessa versão, observamos o Base, que é o software correspondente ao gerenciamento de banco de dados, o Calc, que é o correspondente à planilha eletrônica ou de cálculo, o Draw, que é equivalente à questão dos desenhos, fluxogramas, logotipos, enfim, o Impress, para software de apresentação, o Math, para fazer a parte de fórmulas científicas e equações, e o Writer, o editor de textos. Podemos observar que o BR-Office, como o Office, traz uma série de programas. Os que mais são cobrados em concursos públicos são o editor de texto, Writer, e a planilha de cálculo, o Calc. O Writer é concorrente do Word e o Calc concorrente do Excel, como o Impress é concorrente do PowerPoint. Então eles têm pares. O Base, concorrente do Access e assim por diante. É importante e fundamental conhecermos bem os componentes, os softwares que compõem a suíte do BR-Office, uma vez que eles podem perguntar: a planilha de cálculo Math equivale ao Excel do Office? Não. Na verdade, o Calc é o concorrente do Excel. Então nós precisamos ficar atento a essas situações. Olha só. Se você observar, o primeiro item que ele mostra no BR-Office Org, nesse grupo de menus, é o BR-Office Org. Se eu clicar, ele abre uma estrutura, já dizendo que está abrindo o BR-Office, onde eu escolho se eu quero texto, apresentação, planilha, e eu clico em qual software eu desejo usar. No caso, aqui, eu tenho, por exemplo, o editor de textos posicionado neste item. Então, já que falamos do editor de textos Writer, vamos lá. O editor de textos Writer. Como funciona a parte de extensão de arquivo? Olha só, enquanto lá no Word nós encontrávamos a extensão .doc, aqui no Writer encontraríamos a extensão ODT. Então é um documento de texto. Olha só, vou clicar aqui onde diz texto para inicializar, no caso, o Writer, e ele abre a suíte para mim. Se eu faço, clicando no menu Arquivo e escolhendo a opção Salvar como, por que o salvar está esmaecido? Uma grande pergunta. Diferente do Word, eu não coloquei nada no meu documento. Por que o salvar fica esmaecido? Porque o Writer entende que, se não existe nenhum texto, se não existe nada numa planilha de cálculo, por que eu preciso salvar? Está vazio. Então ele nem habilita a opção de salvar. Então vamos lá. Vou clicar aqui no corpo Teste de Texto. Ok. Agora que eu já fiz alterações, eu posso salvar. Então, ó, arquivo salvar, e aí ele vai mostrar a extensão. Observe só. Aqui eu posso escolher o local, o nome do arquivo, e finalmente chega ali, ó, salvar como tipo documento de texto ODF. Opa, me confundi, Ricardo. .odt. O que vinha a ser isso? Você me fala que a extensão do Writer é ODT. E sim, ela é. Como o do Calc é ODS, nós acabaremos observando isso também. Mas por que ele falou ali ODF? Você lembra que eu comentei que o BR-Office ele acaba sendo identificado como um software só? Então, toda essa plataforma é baseada num padrão de arquivos denominado ODF. Então, o ODT é um tipo de ODF. O ODS do Calc é um tipo de ODF. Ou seja, o padrão de arquivos do BR-Office é denominado
ODF. Tudo bem? Só que nós temos para o Writer especificamente a extensão ODT. Olha só, para continuarmos na parte do BR Office, é importante conhecermos o seu ambiente e de que forma nós trabalhamos nele. É legal entender que ele é bem parecido com o Word 2003. E você pode fazer analogia entre as ferramentas. É importante estudar com os dois softwares, isso é bem importante. Olha só, aqui em cima nós temos a barra de título, denominada Sem Título 1. Eu vou aproveitar em alguns casos para fazer uma comparação entre o editor de textos, o Word e o Writer. Enquanto no Word nós encontrávamos lá como nome principal do arquivo, documento 1, aqui nós encontramos sem título 1. Lá no Word, se fizéssemos um novo documento em branco, ele traria lá documento 2. Aqui ele traria sem título 2. Só que olha que legal, como o BR Office é um software só, se eu agora, nesse momento, abrir um arquivo do Calc, que corresponde à planilha eletrônica, ele abre o sem título próximo do número livre, 3, 4, não sei, porque ele entende que é um programa só. Isso facilita bastante a nossa vida. Então, na barra de títulos, encontramos, então, sem título 1, encontramos a barra de menus, arquivo, editar, exibir e assim por diante. Uma das diferenças do Word para o Writer é que ele simplesmente inverte ferramentas com tabela, a posição dos menus. Não quer dizer que dentro dos menus as opções sejam as mesmas. Não, são softwares diferentes. Então não basta somente estudar o Word, saber pensando, estou preparado para o Writer. Não é assim. Em seguida temos as barras de ferramentas. Então olha só, primeira barra de ferramentas padrão, em seguida a barra de ferramentas formatação. No lado direito desta barra encontramos essas duas setinhas. Elas acabam escondendo os itens que não conseguiram ser representados no decorrer desta barra. Se eu clico com o botão esquerdo do mouse sobre esse item, eu vou ver as outras opções que estão então ocultadas em virtude de não aparecer na barra de ferramentas. Eu estou usando uma resolução de tela muito baixa e mandei demonstrar os ícones de forma maior, para que nós pudéssemos visualizar de uma forma mais confortável. Por esse motivo que eu não consigo observar todos os itens no decorrer da barra. Olha só, já vou aproveitar que estou falando dessas barras e vou conhecer alguns desses botões. O primeiro botão cria um documento novo, mas não um documento novo apenas do Writer, e sim também um documento novo do Calc, do Impress e de qualquer software que faça parte da suíte do BR Office. Olha só. Clico na setinha para baixo, eu escolho uma nova planilha. Vou clicar, nova planilha. Ele abre uma nova planilha do Calc. E olha lá em cima na barra de título, sem título 2. Vamos voltar lá para o Writer. Então olha, esse novo botão cria um novo arquivo do Calc, do Writer, do Impress, enfim, independentemente. Não preciso sair deste programa ou abrir o outro, são todos integrados. Legal. O próximo item nós temos a opção de abrir, de salvar. O salvar é uma das grandes pegadinhas. Por quê? Se o documento não tem nada, não tem opção salvar. Nós já vimos isso. Só que, como é que eu faço para identificar se as últimas alterações do meu arquivo foram efetivamente salvas? Só visualizando, eu não teria como ver? Sim, teria como ver. Olha só, se eu observo aqui, cliquei em salvar. Vou escolher um local na área de trabalho com o nome texto. Vou clicar em salvar, salvou com a extensão ODT, salvei. Então, as últimas alterações estão salvas. Se as últimas alterações estão salvas, não tem por que salvar de novo. Por este motivo, o botão salvar fica esmaecido, porque as últimas alterações foram salvas. Se eu faço alguma alteração, por exemplo, vou colocar um espaço em branco. Olha só, espaço em branco. O espaço em branco já habilita novamente o botão salvar, indicando que existem itens para ser salvos. E lá embaixo, na barra de status, nós encontramos um asterisco. Este asterisco indica as últimas alterações não foram efetuadas. Então, para a prova, isso é imprescindível, porque é uma das grandes diferenças entre o Word e o Writer. No Writer, no Calc, enfim, no BR Office, eu consigo observar se o meu arquivo foi ou não salvo, ou se as suas últimas alterações foram salvas. Como que eu sei disso? Observando a barra de status, um asterisco, ou observando o botão de salvar com um disquetinho. Ricardo, mas não é só decorar que o disquete está esmaecido, mas e se o elaborador da prova, do concurso, te pergunta, através de um sinal de asterisco na barra de status, é possível observar se as últimas alterações foram salvas?
Então você tem que conhecer este item também. Então vamos lá. Olha só, está lá o asterisco lá embaixo, do lado do botão da opção padrão. Se eu clico no salvar, o que acontece? Ele simplesmente salva. Ricardo, eu poderia salvar utilizando uma tecla de atalho? Poderia. Lá no Word, a tecla de atalho para salvar é Ctrl B, de bola. Aqui é Ctrl S, de save. Sim, a maioria das teclas de atalho dentro do BR Office chamam para questões em inglês. Salvar, save, Ctrl S. Negrito, Ctrl B, de bold. Por exemplo, abrir, Ctrl O de Open e assim por diante. Então, se você tem um pouco de conhecimento na área de inglês, facilita na analogia das teclas de atalho que encontramos no BR Office. Muito bem. Em seguida, nós temos a opção para envio de e-mail, são opções muito parecidas com a do Word. E temos um botão chamado PDF. Isso mesmo, PDF. Se nós recordarmos da extensão PDF, é um formato padrão portátil de documento. E para que ele serve? Para justamente facilitar a vida daquelas pessoas que não querem perder a tabulação de um documento, que não querem depender de determinada impressora. Enfim, ele aqui é um documento digital num formato que seja portátil, no caso o PDF. O BR Office já traz a possibilidade de exportar o meu trabalho para PDF. Cuidado! Este botão que nós observamos aqui, na barra de ferramentas padrão, ele exporta como PDF. Observe, cliquei. Vou escolher um local, por exemplo, na desktop mesmo, e vou colocar o nome Teste com PDF. E vou dar um salvar. Ele não faz mais nada. Ele simplesmente salvou o documento no lugar que eu quis. Me mostra, Ricardo? Mostro. Vou minimizar a janela do BR Office, no caso do Writer e do Calc, e aqui está a ocorrência do PDF, ó. Ele gera automaticamente. Ricardo, então aquele botão que eu encontro na barra de ferramentas padrão, ele gera automaticamente PDF? Exatamente. Mas existe uma outra forma sem ser automaticamente? Sim. Um arquivo de PDF, ele assume uma série de questões de segurança. Você pode colocar senha, você pode impedir a impressão, você pode, por exemplo, colocar as imagens com uma resolução menor. Tudo isso é feito por meio do menu arquivo, não por meio desse botão. Esse botão exporta diretamente. Vamos lá observar. Este botão, então, exporta diretamente como PDF. Continuando, nós temos a parte de correção ortográfica e gramatical, não esquecendo que está no menu Ferramentas. E a tecla de atalho é F7. Sim, é muito parecido com o ou melhor, é igual ao do Word, do Excel e do PowerPoint. Fica no menu Ferramentas e a tecla de atalho é F7. Muito bem. Aqui é a correção ortográfica e do lado nós temos o ABC com essa cobrinha vermelha aí embaixo, com esse sublinhado vermelho ondulado. Cuidado com esse botão. Ele normalmente aparece nas provas destacado. E eles dizem na prova, este botão serve para correção ortográfica e gramatical. Não. Esse botão simplesmente indica os erros ortográficos. Aquele sublinhado vermelho que fica no meu texto. Então, eu posso habilitá-lo ou desabilitá-lo através deste botão. O Word não traz essa funcionalidade desta forma, com o botão ao lado da correção ortográfica. Portanto, é uma pegadinha para a maioria das provas de concurso que cobram BR Office. Olha só. Continuando, nós temos a opção de recortar e copiar. Estão esmaecidos porque eu não tenho nada na área de transferência. Diferente da área de transferência do Office, eu não tenho a condição de ter os 24 itens na área de transferência. Temos a opção de colar. Essa setinha para o lado é a respeito do colar especial. Pincel de estilo, que é aquele que copia a formatação. Hiperlink, entre outros. Se eu clico aqui para continuar a minha barra, eu observo os outros itens importantes. Não podemos esquecer que o lápis indica o botão para exibir a barra de ferramentas função desenho. Esse lápis cai na maioria das provas, porque este botão ele não faz nenhum risco, ele não faz nenhum tipo de desenho. Ele simplesmente habilita ou oculta a barra de ferramentas. Só que acontece numa prova da Fundação Carlos Chagas, por exemplo. O botão tal, mostra o botão do lápis, tem a funcionalidade do quê? A. Fazer um risco na página. B. Criar uma linha. C. Apresentar a barra de ferramentas, funções, desenho. Seria correto. Só que a maioria dos candidatos que não estudaram acabam marcando como se fosse uma linha, uma borda, e não tem nada a ver. Tudo bem? Em seguida, nós temos a opção do binóculo com o localizar e substituir e o navegador. O navegador representa o ícone de uma bússola. O BR Office não possui a função ir para, que no caso a suíte Office do Microsoft possui. Aqui a ferramenta denomina-se navegador.
O que o navegador nos permite? Nos permite ir para qualquer parte do documento, permite ir para uma tabela, para uma imagem, para determinada página. Ele navega entre o documento, ok? Muito importante este item. Outro item é o zoom, que pode ser observado também no lado direito inferior aqui da janela, através da barra de status, onde eu posso aumentar o zoom, que é a visualização, e reduzi-lo também. Tá? Então esta barra de ferramentas padrão possui esses principais itens que precisamos saber para as principais provas de concursos públicos. Em seguida, nós temos a barra de ferramentas formatação. Este primeiro botão pode causar uma certa dificuldade, porque a parte de estilos e formatação, lá no Word, ele possuía dois As sobrepostos na cor azul. E aqui o botão não faz referência nenhuma, simplesmente é uma folhinha com um alfinete, um marcador. Então, este é o botão referente a estilos e formatação. Mas o que vem a ser estilos e formatação mesmo, Ricardo? É aquela união de formatações, um tipo de fonte, um tipo de letra, um estilo, se negrito, itálico, um alinhamento de parágrafo. A união de todas essas formatações forma um estilo, que pode ser definido pelo usuário ou pode vir junto com o programa. Muito bem, aqui nós temos o item onde mostra os estilos, o tipo da fonte, o tamanho da fonte e os outros alinhamentos que são muito semelhantes aos dos principais softwares de edição de textos. Clicando aqui, observamos os outros itens referentes a esta situação, a esta barra de ferramentas. No caso, a cor da fonte, a ferramenta de realce e a cor de plano de fundo. São literalmente iguais aos do Word. Um pouquinho, no caso do design dele, do botão, mas a essência, a ideia é basicamente a mesma. Muito bem, não estamos observando a barra de ferramentas desenho lá embaixo, por um motivo simples, ela não está apresentada. Clicando no botão do lápis, eu exibo a barra de ferramentas funções desenho lá embaixo, com as funções pertinentes a essa situação. Na barra de status, encontramos a opção de qual página eu estou, qual idioma, qual a posição de inserção do meu texto. Aqui, no caso, observamos o ponto de inserção no meu documento, as réguas horizontal e vertical e o alinhamento de tabulação. Alinhamento de tabulação bem parecido com o do Word. Esquerdo, direito, decimal e centralizado. Ok? Podemos trocar esse alinhamento simplesmente clicando na ocorrência dele aqui no lado esquerdo superior do meu documento. Observando os menus, nós temos o quê? O menu arquivo, ele expande por completo. Diferente do menu lá no Office, que expandia só com as principais funções ou com as últimas funções utilizadas. Aqui ele expande, mostra uma seta na sua parte inferior, uma vez que eu estou usando ícones grandes. Então ele acaba colocando para que eu possa navegar nessa resolução entre os itens. Observe só. Os itens mais importantes que eu tenho dentro deste menu são a questão do novo, lembrando que eu posso fazer um novo documento, um arquivo do Calc, do Impress, de dentro do Writer. O software é totalmente integrado. Tudo bem? Então aí nós temos depois a opção abrir, ó, a tecla de atalho Ctrl+O de Open, e aqui documentos recentes. Levando a sério essa questão, ou em conta essa questão, de ser um software só, tentem me responder o seguinte: se ele está escrito documentos recentes, só são os documentos recentes do Writer? Ou são os documentos recentes do Writer, do Calc e do Impress? Exatamente. São todos os documentos pertinentes aos programas da suíte BROffice. Claro que nós não veremos ali os documentos do Word, do Excel, mas dessa suíte veremos todos aqui. Tudo bem? Continuando, nós temos a opção fechar, o salvar que está esmaecido uma vez que as últimas alterações foram salvas, e salvar como, e chegamos à opção salvar tudo. O que vem a ser salvar tudo? Imagine que você tenha 3 documentos do Writer abertos, um do Calc e um do Impress. Uns estão salvos, outros não. Se você clicar no salvar tudo, ele simplesmente salva todos os documentos de uma vez só para você. Essa é uma grande facilidade, uma vez que você está encerrando os seus trabalhos e quer salvar tudo. Salva tudo. Aqueles que não foram nomeados ainda, que não possuem nome de arquivo e localização, eles, obviamente, o software solicita para você o nome e um local. Se todos já foram previamente salvos, o salvar tudo, salva todos com o mesmo nome no mesmo local que já foram salvos. Nesse caso, está esmaecido, uma vez que as últimas alterações desses documentos que eu tenho abertos já foram salvas. A opção recarregar pode nos trazer certa dúvida. Por quê? Porque o recarregar, ele recarrega a página para a última versão salva que eu tenho. Vamos supor, eu fiz algumas alterações. Aí depois de fazer essas alterações, eu salvei.
Fiz outras alterações após estas. Se eu usar a ferramenta recarregar, o que acontece? Ele volta para a última vez que eu salvei. É a mesma coisa que fechar um arquivo sem salvar. Só que para você não fechar um arquivo sem salvar e abri-lo novamente, tem a opção recarregar. Já aconteceu, eventualmente, de você estar trabalhando num arquivo e faz algumas alterações e diz, ai, não podia ter feito essas alterações. Aí você fecha sem salvar. Aqui no BR Office não há necessidade disso. Simplesmente utilize a opção recarregar. A opção versões trabalha várias versões do mesmo arquivo dentro do mesmo documento, ou seja, eu posso ter várias versões de contratos em um arquivo só fisicamente. Claro que o meu arquivo vai ter um tamanho maior. Essa funcionalidade encontrávamos também no Word, porém não encontrávamos no Excel. Então o que acontece? O menu arquivo, como eu comentei, é igual no Writer, no Calc e no Impress, por exemplo, que é o software de apresentação da suíte BR Office. Se tem versões aqui, tem a opção versões dentro do Calc e dentro do Impress também. Então eu posso ter várias versões do mesmo documento dentro do mesmo arquivo. Com isso, eu tenho que saber, este item não tem a ver com a versão que eu estou trabalhando do software. Muito bem. O exportar como PDF nos traz a função de exportar como PDF, colocando a questão de segurança, ok? Posso colocar senha, posso mexer na interface do usuário quando abrir esse arquivo PDF, então posso exportar pelo botão ou por meio do arquivo exportar como PDF. Outras opções são comuns, como a questão de impressão, que possibilita o número de cópias e assim por diante. Outro menu, agora analisando as partes mais importantes. No menu editar, nós temos a questão do recortar, copiar e colar e do desfazer, muito importante. E tem a questão do localizar e substituir como um item só, ok? Diferente lá do Word, que eram itens separados. No menu exibir, encontramos a parte de exibição de layouts ou da web, porque ele também é um software que desenvolve páginas para a internet, e temos também a opção de layout de impressão, que é esse que estamos observando. Este menu trata de todos os itens de exibição, o limite do texto, a régua, os parágrafos que estão ocultos e assim por diante. Sempre fazer analogia. Provas que cobram menus, precisamos fazer analogia. Pô, eu quero mostrar a régua, é no exibir régua. O inserir, insere itens, objetos dentro do meu documento. Então, eu posso inserir as quebras, as seções. Observe que cabeçalho e rodapé não estão no menu exibir, da forma que nós observamos dentro do Word. Eles estão no menu inserir e estão separados. É necessário, então, que eu os habilite, por exemplo, inserir, cabeçalho e eu marco a opção padrão. Então, ele abre uma caixa informando onde vai ficar o cabeçalho. Continuando neste menu, podemos observar no seu decorrer que nós temos a opção de inserir filmes e sons, figuras, tabelas, enfim, todos os objetos pertinentes a um documento, ok? Dentro do menu inserir. Continuando, temos no menu formatar, na minha opinião, um dos menus mais importantes, uma vez que você tem a opção de formatar página. Lá no Word era arquivo configurar página, para nós configurarmos as margens. Aqui nós temos o formatar página. Não podemos esquecer isso de jeito nenhum para qualquer prova. Muito bem. Formatar colunas como no Word, cuidado com este item. Esses outros itens pertinentes à questão da barra de desenhos. O menu tabela traz informações sobre a tabela, inserir tabela, operações na própria tabela. Ferramentas, a primeira opção, que é a mais importante, que é a ortografia e gramática, tecla F7, e outras referentes a um extra que eu coloco no meu documento. Então não é um objeto que estará lá, é uma ferramenta extra, como a correção ortográfica. Ela não vai entrar dentro do documento, mas ela faz parte do andamento dele. Aqui nós temos a situação de macros e também de opções. A opção janela observa todos os documentos, seja Writer, seja Calc, seja Impress, porque é o mesmo software, e o menu ajuda, temos novamente a tecla F1, e sobre o BR Office Org encontramos a versão. Na prova, eles podem cobrar a versão, BR Office tal. Aí você pode procurar por versões anteriores, se for o caso. Ok? Muito bem. Do Writer, esses são os itens mais importantes. Planilha de cálculo, Calc. Primeira coisa, entender como funciona a extensão. Ela é uma extensão ODF, já observamos isso. Ela faz parte de todo o BR Office. Já a extensão ODS é própria do Calc. Observe, vou digitar alguma coisa na planilha. Por exemplo, conta. Tudo bem? Então, cliquei na célula A1, igual ao Excel.
Nós temos uma planilha, nomeando as colunas por letras, A, B, C, D, e nomeando as linhas por números, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. A interseção de uma coluna com uma linha, eu dou o nome de célula. Cliquei na célula A1 e digitei um texto, conta. Após digitar esse valor, eu sei que lá embaixo na barra de status, as últimas alterações desse documento foram realizadas e também que eu tenho a observação do disquete. Ó. O disquete, quando está habilitado, quer dizer o quê? Existem alterações para serem salvas. Se não existem alterações, se o documento nunca foi salvo e não tem nada no seu interior, não tem por que salvar, né? Então, olha só, clico em arquivo, escolho a opção salvar como. Ao invés de trazer prontamente a opção ODT, ele traz planilha ODF, que é o formato do BR Office, e em seguida ODS. ODS, então, é a extensão do Calc. Atenção, o Writer e o Calc trabalham com extensões do Office. Ou seja, se eu tenho um arquivo com a extensão .doc, o Writer abre. Se eu tenho um arquivo com a extensão XLS do Excel, o Calc abre. O contrário não é verdade. Porém, essa relação é fundamental. Importantíssimo para concursos da Fundação Carlos Chagas e da SES Gran Rio. Conhecer bem as extensões de arquivos, principalmente do BR Office. Olha só. ODS, então, a extensão de arquivo do Excel. Perdão, do Calc. Continuando, nós temos então os menus, arquivo, editar, exibir, bem parecido com a questão do Excel, ou seja, tem lá o menu dados, não é? E aí nós temos também a parte das barras de ferramentas. Nós temos a barra de ferramentas padrão, observe que os itens são muito parecidos com o do Writer, ó, o PDF. Se eu perguntasse agora, esse PDF, quando eu clico nesse PDF, ele exporta o meu arquivo do Calc como PDF, disponibilizando a chance de eu colocar senhas? Não. Para eu colocar senhas ou outros recursos pertinentes a um arquivo do tipo PDF, eu tenho que fazer lá na arquivo, exportar como PDF. Aqui ele exporta diretamente. Simplesmente me pergunta qual que é o nome do arquivo que eu quero para o PDF e salva no local que eu escolhi. Muito bem. Continuando então na barra de ferramentas, lembrem-se, ó, correção ortográfica e isso simplesmente marca a autoverificação ortográfica. Itens importantes. Classificação crescente e decrescente, não esqueça, são letras. A a Z crescente, Z a A decrescente. Sempre as setas são para baixo. Mesmo no Microsoft Office isso ocorre. Não decora um botão do lado do outro, decore individualmente. Então eu sei que este botão faz isso e decora este botão. Não fique comparando. Às vezes na prova cai um só, daí você não lembra do outro. E daí? Continuando, vamos ver os outros itens que estão escondidos. A questão de inserção de gráfico é um botão semelhante ao botão do Excel, ou seja, com um gráfico de colunas. Nas versões anteriores, por exemplo, a 2.4 do BR Office, este botão era no formato de um gráfico de pizza. Então existe uma certa diferença. Clicando nesse botão, também habilita, também mostra um assistente de gráfico, como acontece no Excel. Temos a barra de funções desenho, que nós já comentamos que é muito importante, navegador, localizar e substituir, ou seja, itens semelhantes ao do Writer. A barra de ferramentas formatação nos traz o estilo e formatação e itens semelhantes aos encontrados no Writer. Porém, precisamos ficar atentos a estes itens. Enquanto lá no Excel nós temos uma cédula e algumas moedinhas, aqui somente as moedas representam o formato de estilo da célula de moeda. Do lado nós temos um símbolo de percentual, de porcentagem. Então ele transforma o formato da célula para porcentagem. A grande dificuldade, o que mais cai na prova, é este botão. É um botão que mostra, faz referência ao estilo de moeda, e é o estilo de porcentagem com uma seta indicando para a esquerda. Esse botão nada mais é do que remover o estilo, seja de moeda, seja de porcentagem. Então este botão, por ser uma situação que nós não encontramos no Office, que é um dos conjuntos de aplicativos comerciais mais utilizados, acaba confundindo em uma prova que cobra CBR Office. Ok? E aqui do lado, aumentar e diminuir casas decimais. Nesse caso, adiciona, porque tem a soma, normalmente não é este botão que cai, normalmente na maioria esmagadora das provas encontramos este botão com um X. Aqui observamos o X vermelho, que faz analogia à questão da exclusão, porque o X tem referência à questão do fechar, à questão do excluir, só que eventualmente numa prova do Calc ele pode cobrar, este botão multiplica por 1000.
Você não viu o botão, você vê um X, aquele monte de zeros embaixo, você pensa, não, realmente, então esse deve multiplicar. Não, este reduz as casas decimais. Então é diferente. Lembre-se, tem que conhecer os botões de forma isolada. Continuando na barra de ferramentas formatação, que muda o formato, nós temos daí os recuos, bordas, a cor do plano de fundo e a própria cor da fonte, que são ferramentas atinentes à questão da formatação. Em seguida, observamos a barra de fórmulas junto com a caixa de nome. Então, olha, temos a caixa de nome, que eu posso nomear intervalos, e nós temos a barra de fórmulas também. Tudo bem? Aqui a estrutura da própria planilha. Quando eu abro um novo arquivo do Calc, ele já traz 3 planilhas sucessivamente denominadas. Planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Lá no Excel, encontrávamos planilhas Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Mas como no Excel, eu posso renomear essas planilhas. Então, não significa que eu deva assumir sempre este nome. Tudo bem? Continuando, nós temos lá embaixo a barra de status, então, que demonstra uma série de itens, entre eles que o arquivo ainda não foi salvo e o próprio zoom. Ricardo, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Qual é a referência que eu tenho em relação às funções? Porque eu lembro do Excel, do pouco que eu estudo ou do que eu conheço, que existem funções como soma, média, C. Essas funções, elas possuem a mesma sintaxe, o mesmo jeito dentro do Calc? Sim, a mesma. Os operadores, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponencial, todos eles eu consigo da mesma forma no Calc? Sim. Mas me dá uma diferença. Qual é a principal diferença nesse sentido? Lá no Excel, quando nós realizamos referências tridimensionais, ou seja, quando eu quero buscar uma célula que está em outra planilha, eu fazia como? Eu colocava o nome da planilha, sei lá, Plan 1, e eu colocava o sinal de exclamação e em seguida a célula que eu queria fazer referência. Aqui no Calc eu coloco o nome da planilha, ponto, e a célula não é exclamação. Esta é a principal diferença. Vamos analisar os principais menus e as principais opções que encontramos então dentro do Calc. Observe. O menu arquivo eu não vou comentar porque ele é semelhante ao do Writer. O editar é importante entender na parte de exclusão do Calc. Eu escolho o que eu quero excluir, então é uma forma mais prática se comparado com a do Excel, que só o texto, somente números, o que eu quero excluir da célula. Eu encontro então a opção de excluir através do menu editar. Essa é a parte sem dúvida mais importante, além, é claro, de saber que a parte de cabeçalhos e rodapés é encontrada através deste menu, que é o menu editar. Sim, o Calc, o Writer, todos esses softwares também trabalham com cabeçalhos e rodapés. Aqui ele mostra cabeçalho e rodapé como uma opção única. Já lá no Writer, a gente encontra a opção separada, cabeçalho e rodapé. Em versões antigas do Calc ou do Writer, a função para deixar maiúsculos e minúsculos era denominada capitalização. Aqui eles já conseguiram mudar nessa outra versão. Então, por que eu falo agora disso, de capitalização? Porque são as duas situações que mais confundem. A capitalização, que equivale a maiúsculo e minúsculo, e a questão dos cabeçalhos e rodapés nas suas posições, em que locais de menus eles se encontram. Continuando então, chegamos no menu exibir, que mexe com as exibições. Cuidado, cabeçalhos de linhas e colunas simplesmente oculta o A, B, C e as linhas. Não é cabeçalho ou rodapé, tomem cuidado. Tudo bem? A opção realce de valor, exibir realce de valor é muito importante, porque aqui eu tenho um texto, vou colocar um numeral aqui, outro numeral, e eu vou fazer um cálculo igual a soma, abre parênteses, deste intervalo, enter. Aqui eu não sei quem é cálculo e quem é número, simplesmente observando. Se eu faço exibir realce de valor, eu vejo que os cálculos são sempre representados por verde, os números sempre por azul e os textos sempre por preto. Se eu troco, exibir realce de valor, desliguei a opção, eles voltam às suas cores reais. Se fossem marcados como itálico, isso não seria alterado, caso eu fizesse exibir realce de valor. Mas as cores fazem referência a isso. Tudo bem? Assim você consegue observar em uma planilha quem é cálculo, quem é número e quem é texto. Muito bem. No menu inserir itens para inserção, no caso planilha, planilha do arquivo. Se a versão que eles estão cobrando é uma versão muito antiga, eles vão acabar cobrando a questão do folha, inserir folha. Finalmente, menu formatar. Não esqueçam, a opção mais importante do menu formatar é a formatação condicional. Tá? Então eu posso com 3 itens formatar,
colocar, alterar a formatação dos dados que vão em determinada célula. Maior que 10, deixa azul. Menor que 10, deixa roxo. Posso fazer essa formatação condicional da mesma forma do Excel. Menu Ferramentas traz ferramentas como ortografia e gramática. Detetive equivale à ferramenta auditoria de fórmulas do Excel, importante saber. E os outros itens muito parecidos, no caso, com o outro software, como o caso do atingir meta, caso de cenários e assim por diante. Ok? Menu Dados nos traz a questão de classificação, de filtros. No Excel, ao invés de validade, é denominado validação, ou seja, é o mesmo comando, é a mesma relação. Tudo bem? Janela mostra os últimos itens, ou os itens melhor que estão abertos, inclusive a parte de divisão e visualização dentro da janela. Essas opções também são encontradas no Excel. A maioria das opções que encontramos no Calc, encontramos no Excel. E, finalmente, o menu Ajuda, onde encontramos a tecla de atalho F1, sendo uma das principais. Vou lhe dar uma dica para estudar o BR Office. Pressione Shift mais F1 ou faça Ajuda, o que é isto? E ele transforma o teu ponteiro do mouse, o teu cursor do mouse, no mouse com um sinal de interrogação. Onde você passar esse mouse, ele passa orientações mais aprofundadas do que é a ferramenta. Seja em uma barra de menus, seja em uma janela dentro do próprio software. Clicando com o botão esquerdo do mouse, essa opção sai. Shift mais F1 habilita e o clique do mouse desabilita. Existe um outro software que é importante que nós conheçamos, que é o software de apresentação, o Impress. Ao iniciar o Impress, é apresentado um assistente para facilitar o nosso desenvolvimento de apresentações. Esse recurso existia anteriormente no PowerPoint. Nas últimas versões não encontramos mais. Olha só, posso clicar no próximo para fazer as próximas alterações que eu queira, ou simplesmente criar. Quando eu clico em criar, simplesmente habilito a exibição desse software. O que é importante saber? A sua extensão. Então, para a extensão do Impress, clicamos em Arquivo, Salvar como e observamos a extensão ODP. Claro, faz parte do grupo ODF, mas ODP é para o Impress. Nesta aula, conhecemos a principal suíte de aplicativos gratuita do mercado, o BR Office. Softwares como Writer, Calc e Impress. Fique atento, eles são cobrados nas principais provas de concursos públicos. Como as principais questões de concurso público trabalham na questão de editores de texto e planilha de cálculo, a minha dica é: misture as questões. Faça uma questão de Excel, transforme essa questão em uma questão do Calc. E pegue uma questão do Word e transforme em Writer. Dessa forma, você vai cobrir todos os tipos de questões. Bons estudos!